Se você está aqui, ouvindo isso, é porque algo dentro de você já sabe que a vida não é o que parece. Antes de mergulharmos de vez nesse abismo com Schopenhauer, faça uma coisa por mim. Curta esse vídeo agora, se essa verdade sombria já te tocou de alguma forma. Comente abaixo qual desejo está te destruindo mais hoje. Amor, dinheiro, reconhecimento, vingança? Deixe sua confissão na escuridão dos comentários. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para quem mais precisa dela. E se você sentir que isso vai te mudar, ative o sininho. Vamos juntos nessa jornada sem ilusões. Agora, respire fundo. A chuva já está caindo. A chuva cai sem piedade sobre as ruas tortuosas de Frankfurt, 1850. Cada gota explode contra a pedra como um grito abafado. O ar é denso, úmido, carregado de cheiro de mofo e metal oxidado. Você caminha sem rumo, o casaco preto grudado na pele, os sapatos encharcados chapinhando em poças que refletem lampiões moribundos. O frio entra nos ossos como uma faca lenta. Não há almas nas ruas. Apenas você e a escuridão que respira. Então ele aparece. Sentado num banco de ferro enferrujado, sob a luz amarela e trêmula de um lampião solitário. Barba branca longa, desgrenhada, encharcada. Casaco preto pesado, envelhecido. Olhos fundos, negros, que parecem sugar a luz ao redor. Arthur Schopenhauer. Ele não se move com a chegada da chuva, apenas levanta o olhar devagar, como se já o esperasse há séculos. Você veio, diz ele, voz rouca, grave, cortando o barulho da tempestade como uma lâmina. Sente-se, não há preâmbulos, não há escapatória. Vamos falar daquilo que te trouxe até aqui na escuridão, a vontade que gera todo o sofrimento e a única força que pode, de fato, libertá-lo. Você se senta, o banco range como ossos velhos. A chuva escorre pelo seu rosto, mas agora parece parte de você. Schopenhauer continua sem piscar. O mundo que você vê, toca, cheira, teme, não é real. É representação, uma ilusão tecida pela sua mente. Espaço, tempo, causa e efeito, meras formas do intelecto, como Kant entreviu. Por trás dessa cortina fina, por trás de Maia, existe a coisa em si, a vontade. Uma vontade única, cega, sem razão, sem meta, sem misericórdia. Ela é tudo. Ela é o impulso que faz a pedra cair, a planta crescer, o animal matar, o homem desejar sem fim. Essa vontade é insaciável. Ela deseja sempre mais. E onde há desejo, há falta. Onde há falta, há dor. Você deseja amor, sofre por não tê-lo. Conquista o amor, o prazer some em semanas, meses, e surge o tédio, ou ciúme, ou medo de perdê-lo. Você deseja riqueza, sofre pela pobreza. Conquista a riqueza, surge o medo de perdê-la, o tédio da posse, o desejo por mais. A vida é esse pêndulo cruel. Dor aguda da privação, tédio vazio da satisfação, nova dor. Não há ponto de equilíbrio. A felicidade é mentira. O prazer é negativo. Mera ausência momentânea de dor. A dor é positiva, real, inescapável. Olhe ao redor. Veja o mendigo tremendo na esquina. Deseja pão. Sofre. Veja o banqueiro na carruagem. Deseja mais ouro. Sofre. Veja a mulher que chora por um amante. Deseja ser amada. Sofre. Todos somos escravos da mesma vontade. Marionetes de fios invisíveis. Não há exceção. Não há escapatória natural. Mas escute agora. E isso é o que vai mudar tudo dentro de você para sempre. Ao compreender que a vontade é a raiz do sofrimento, você acorda. Você deixa de ser fantoche cego. Você ganha visão. E quem vê o carrasco claramente já começou a se libertar dele. Essa compreensão não é fraqueza. É poder bruto, poder sombrio, poder que nenhum rei, nenhum deus, nenhum sucesso pode tirar de você. Primeiro portal, a arte. Quando você se dissolve numa sinfonia de Beethoven, as notas graves que parecem vir do abismo, ou diante de uma paisagem de Friedrich, onde o homem é minúsculo perante montanhas eternas, a vontade silencia. Por instantes você não deseja mais. Você apenas contempla. Torna-se puro olho do mundo.
O tempo para. O ego desaparece. É alívio. Não cura, mas prova. A vontade pode ser suspensa. E quem suspende uma vez pode aprender a suspender mais. Segundo portal, mais profundo, o compadecimento. Mitleid. Quando você olha para o outro, o mendigo, o doente, o traído, o solitário, e percebe que o sofrimento dele é o seu sofrimento, porque somos todos manifestações da mesma vontade única, o egoísmo começa a rachar. Não é piedade barata. É identificação total. Você sofre com ele. Nesse sofrimento compartilhado, a ilusão da separação se dissolve. A moral verdadeira nasce daí, não de mandamentos, mas da percepção de que ferir o outro é ferir a si mesmo, porque não há outro. Há apenas vontade se manifestando em formas diferentes. E o ápice, o cume da existência humana, a negação da vontade de viver. Não suicídio. Suicídio é afirmação desesperada da vontade. É renúncia consciente, ascese, mortificação do desejo. Dizer não ao impulso cego de existir, de possuir, de procriar, de vencer, como os santos que jejuavam até a transparência, como os monges budistas que alcançavam o nirvana ao extinguir o desejo, como os místicos cristãos que viam a vontade própria como o maior obstáculo a Deus. Ao negar a vontade em si mesmo, o mundo perde o colorido. O sofrimento continua enquanto o corpo respirar, mas deixa de importar. Torna-se ruído de fundo. Você alcança uma paz que nenhuma vitória pode dar, uma serenidade que o tédio não toca, uma quietude que transcende dor e prazer. Essa é a motivação verdadeira. Não promessas de paraíso, mas a força invencível de quem conhece a natureza da vida e escolhe, com olhos abertos, ser livre dentro dela. Você não é mais vítima. Você é observador. Você não foge do sofrimento. Você o atravessa como quem atravessa a névoa. E ao atravessá-lo, descobre que do outro lado não há nada. E esse nada é tudo. É liberdade. Olhe para a chuva agora. Cada gota é um desejo que nasce, cai, se dissolve. Milhões de desejos caindo sem parar. Você não precisa ser mais uma gota. Seja o silêncio entre as gotas. Seja o vazio que permanece quando todas as gotas secam. Eu, Schopenhauer, vivi o inferno dos desejos. Ambição, amor, ódio, decepção, solidão. Sofri como qualquer homem. Mas compreendi. E nessa compreensão encontrei a única dignidade possível. Agora passo a tocha a você. Carregue-a. Queime com ela as ilusões. Ilumine o caminho sombrio. Levante-se. A chuva não parou, mas dentro de você algo mudou. Uma luz fria, dura, verdadeira. Leve-a. Use-a. Seja o homem que viu a vontade e disse, basta. Ele se ergue devagar. A chuva escorre pelo rosto como lágrimas que ele não derrama mais. Toca seu ombro. Frio, firme. Vá, e lembre. Quanto mais você entender que a vontade gera sofrimento, mais invencível você se torna. Não há outra motivação que valha a pena. Ele caminha para a névoa. Sua silhueta se desfaz, mas a voz permanece, ecoando dentro do seu crânio. A vontade gera sofrimento, mas o conhecimento da vontade gera liberdade. A chuva continua caindo. Você fica ali, encharcado, mas calmo. Pela primeira vez, em paz. Não a paz frágil da satisfação, a paz sólida da compreensão. E se você voltar amanhã, na mesma rua, na mesma tempestade, ele estará lá de novo, sentado, esperando, porque a vontade não muda, mas sua capacidade de negá-la cresce a cada encontro. Imagine a vontade em todos os níveis da natureza. A gravidade que arrasta tudo para baixo, desejo cego de união. A semente que rompe a terra dura, desejo cego de luz. O predador que rasga a presa, desejo cego de sobrevivência. O homem que constrói impérios, desejo cego de poder. Cada fenômeno é a mesma força se manifestando. Não há escapatória cega. Há apenas a escapatória da consciência desperta. Pense na sua vida agora. Lembre de cada desejo que te queimou. Cada meta que, alcançada, virou cinza. Cada noite em que o vazio te acordou. Tudo isso era a vontade dançando em você. Mas agora, ouvindo isso,
Você pode olhar para esses desejos como quem olha nuvens passando no céu negro. Elas vêm. Elas vão. Você permanece, observando, sem se deixar arrastar. Essa distância é força. Essa quietude é poder. A motivação schopenhaueriana não é correr atrás de mais. É aprender a parar enquanto tudo corre. Quanto mais você para, mais livre fica. Quanto mais livre, mais forte. Quanto mais forte, mais capaz de estender a mão aos que ainda se afogam sem saber por quê. Schopenhauer sussurra novamente, como se estivesse ao seu lado. Você não precisa ser feliz. A felicidade é armadilha. Você precisa ser lúcido. E a lucidez é a maior força que um ser humano pode possuir. A chuva engrossa. O vento uiva mais forte. Mas dentro de você, a tempestade acalma. Pense na música. Na Ninth Symphony de Beethoven. Quando as vozes entram no último movimento, gritando alegria contra o horror da existência, você percebe, a arte não nega o sofrimento. Ela o enfrenta e o transcende por instantes. Ouça a sonata ao luar. As notas lentas, graves, como passos na escuridão. Elas suspendem o querer. Elas te levam para fora de si mesmo. Aprecie isso. Use isso. Volte a essas obras sempre que a vontade tentar te dominar novamente. Pense no compadecimento. Veja o estranho na rua. Veja o animal ferido. Veja a criança chorando. Sinta que o sofrimento deles é o seu. Não por pena, por identidade. Somos um. A vontade é uma. Ao sofrer com eles, você dissolve um pouco mais o ego. E cada dissolução é uma vitória. Cada vitória te aproxima da paz final. E a negação? A negação não é fraqueza. É o maior ato de coragem, renunciar ao sexo, à fama, ao conforto, ao futuro. Não porque são maus, mas porque são ilusórios, porque alimentam a besta. Diga não todos os dias, em cada refeição em excesso, em cada desejo de vingança, em cada vaidade. Diga não, e sinta o espaço que se abre dentro de você. Um espaço vasto, silencioso, inviolável. Volte à cena. A chuva não cessa. Schopenhauer reaparece. Mesma barba, mesmos olhos. Você voltou, diz ele. Bom, a repetição é necessária. A verdade não se grava de uma vez. Ela precisa ser martelada na alma. Ele fala novamente da vontade, da representação, do sofrimento inevitável, da arte como alívio, do Mitleid como ponte, da ascese como salvação. Cada palavra cai como gota de chuva na pedra, lenta, insistente, transformadora. Pense em Napoleão. Conquistou a Europa, desejou tudo, sofreu tudo, morreu exilado, vazio. Pense em Goethe, poeta imenso, mas preso aos desejos até o fim. Pense no próprio Schopenhauer, solitário, amargurado, mas lúcido, livre no final. Ele venceu. Não pelo mundo, pela negação do mundo. Você pode vencer também. Não conquistando, renunciando, aceitando que a vida é sofrimento. E que aceitar isso é o primeiro passo para transcender. A chuva cai. Schopenhauer fala. Você ouve. A vontade se manifesta em você. Desejo de parar a narração. Desejo de entender mais. Desejo de aplicar. Observe esses desejos. Não lute. Apenas veja. Veja como eles surgem e desaparecem. Quanto mais você vê, menos eles te controlam. Repita mentalmente. A vontade gera sofrimento. O conhecimento da vontade gera liberdade. Repita. Respire. Sinta a chuva na pele. Sinta o frio. Sinta o vazio crescendo. Esse vazio não é nada. É tudo. Schopenhauer reaparece mais uma vez. Você está quase lá. Diz. Continue negando. Continue compreendendo. A paz vem não apesar do sofrimento, mas através dele. A narração continua assim, em ondas. Chuva. Voz. Verdade. Negação. Liberdade. Ciclo após ciclo. Até que o ouvinte, você, se torne o silêncio entre as palavras. Até que a vontade, exausta de lutar contra quem a vê claramente, comece a recuar. E quando a chuva finalmente diminuir, quando o lampião apagar, quando a rua ficar vazia, você permanecerá, não mais escravo, mas senhor da própria alma, sereno,
invencível, livre.